As diversas leis criadas nos últimos anos para combater a violência nos estádios brasileiros não foram eficazes para acabar com as brigas entre torcedores. Só neste ano já foram 7 mortos em confrontos. A série especial do Jornal da Record dessa semana vai contar as histórias dessas pessoas e das famílias delas, que agora buscam por justiça. Era para ser assim. Torcer para um time de futebol tem a ver com alegria, paixão. E não com essas cenas. Isso é intolerância, é ódio, isso é crime. 7 torcedores morreram em confrontos neste ano em todo o país. São vítimas em diversos estados, de diferentes times. Em comum, a intolerância com o adversário. Nos últimos anos, acho que nós nos olhamos, né, e vimos a verdadeira face da sociedade brasileira. É uma sociedade muito agressiva, muito violenta e violências banais e violências socialmente estruturais. O Rodrigo estuda violência no futebol desde a década de 80. Ele faz um levantamento do assunto há quase 40 anos. Nós chegamos aí agora, neste momento, a 384 mortes. A minha contabilidade é desde outubro de 1988, quando se tem a primeira notícia de morte no país. Maceió, capital de Alagoas, a cidade das belas praias, é também lugar de 2 grandes rivais no futebol: o CSA, Centro Esportivo Alagoano, e o CRB, Clube de Regatas Brasil. Viemos aqui conhecer a história do Pedro Lúcio dos Santos, um vigilante de 47 anos, torcedor apaixonado pelo CSA. No dia 4 de maio, o Peu, como era conhecido, foi mais uma vítima da violência entre torcidas organizadas. A Mancha Azul, do CSA, e a Comando Alvo e Rubro, do CRB, têm travado uma guerra. E esse pano de fundo de torcer tem, na verdade, servido para que eles pratiquem crimes e ficam se digladiando umas com as outras, atacar torcedores que não têm nem envolvimento com as torcidas organizadas. A Nielba, que por 14 anos foi casada com o Peu, nos ajuda a entender o que aconteceu por aqui. Boa tarde. Nós viemos de São Paulo para conhecer a sua história. Tá. Não é uma história que não é fácil, né, de contar, mas a gente vai contar. A gente está tentando superar. Ela conta que o marido, que não fazia parte de organizada alguma, só queria estar perto do CSA. Ele amava, era uma paixão que ele tinha. Era uma coisa assim que ele idolatrava o futebol. Na realidade era isso. A partida do dia 4 foi mais uma que ele não abriu mão de ver no estádio, mesmo com o netinho de 5 anos, o Pietro, fazendo um pedido ao vovô. Aí ele estava cochilando, aí ele pegou, se levantou e foi atrás dele, assim, aí disse: vovô, vai não pro jogo hoje? Mas ele foi. Nessa mesma noite, já circulava por Maceió um bando criminoso de torcedores que, segundo a polícia, era ligado ao CRB. Eles tinham a intenção de encontrar algum torcedor rival para vingar a morte daquele torcedor do time deles, que tinha sido assassinado, segundo o entendimento deles, por conta de rivalidade entre torcidas organizadas. As investigações apontam que, nesse dia, eles aparecem nessas imagens, espancando um torcedor do CSA. Logo depois, são vistos nessa esquina, perto do estádio onde o CSA tinha acabado de jogar. E eles estão em 4 motos e, de acordo com a polícia,
Alugaram 2 carros somente para a prática do crime. Mais de 10 pessoas estão envolvidas. Era exatamente nesse local que o Pedro fazia o de sempre ao sair de um jogo. Comia um espetinho de carne e passava um tempo entre amigos antes de voltar para casa. Mas nesse dia não foi assim. Os criminosos chegaram e já começaram as agressões e o Pedro foi um dos alvos. E isso aconteceu apenas porque ele usava uma camisa do time que tanto gostava. Ele ainda correu, tentou se esconder atrás dessa árvore, mas o bando foi atrás e o espancou. Pedro foi levado para esse hospital de Maceió e morreu 3 dias depois. A violência no futebol de Alagoas tem mobilizado vários setores do estado: Polícia Civil, PM, Ministério Público, Federação Alagoana de Futebol e Justiça Desportiva formaram um grupo de trabalho e estão em busca de soluções. Em Alagoas, torcedores foram proibidos de entrar no estádio com qualquer coisa que remeta às organizadas. Camisas, bandeiras, bonés, faixas, nada. Mas isso não impediu a violência. Segundo a polícia, o problema maior necessariamente não está aqui dentro. Lá fora, sim, é onde criminosos agem e continuam matando. Para o diretor de polícia de Maceió, as organizadas não cabem mais em nenhum lugar. Na opinião hoje da Polícia Civil e da Segurança Pública, o caminho é o banimento das torcidas, o fechamento das sedes, o encerramento deles como pessoas jurídicas, para poder ampliar a esfera de punição. No Brasil, os direitos do torcedor são regulamentados pela lei do Estatuto do Torcedor. A legislação diz que todo torcedor tem que ter segurança nos locais dos jogos antes, durante e depois das partidas. Na mesma lei, torcedores têm deveres: não praticar atos de violência nos estádios, além de não portar objetos que possam gerar atos de violência. A polícia conseguiu identificar 12 envolvidos. 2 deles são menores de idade e foram apreendidos. Outros 5 adultos estão presos preventivamente. Eles foram indiciados por homicídio qualificado e corrupção de adolescentes. Mais 5 suspeitos ainda estão foragidos. Já a família de Peu procura um jeito para lidar com a dor, para seguir em frente. Além da camisa do CSA, eles agora usam uma que jamais pensaram em vestir. É uma forma de pedido de justiça nosso. A camisa é isso, para que o caso dele não venha ficar impune e não venha ser esquecido. Se a crueldade de alguns assassinou Pedro Lúcio, a generosidade da família ajudou a melhorar a vida de outras pessoas. Os rins, o fígado e as córneas de Peu foram doados. Assim deveria ser também entre os torcedores, rivais no campo, solidários na vida. Mas o que moveu esses grupos de Maceió, pelo jeito, foi outro sentimento. Aonde vai ficar o futebol? Para onde vai tanta violência? Para que violência no futebol?